E aqui é um pedacinho da história. Meninos, essa é a casa que lhes falei. Disse o senhor Leonardo para a família: o quarto maior é meu e de sua mãe, e vocês podem escolher o quarto de vocês. Todos receberam a notícia com alegria, menos o Bruno. O Bruno tinha consciência pesada. O Bruno queria estar junto com os amigos, não por causa da amizade. Agora ele já não estava preocupado por causa da amizade, ele estava preocupado por causa da droga, ele estava viciado. Ele queria estar perto do fornecedor, por isso que ele estava preocupado. Então todos ali estavam em harmonia, recebendo com alegria, recebendo aquela bênção da mudança. Menos o Bruno, que estava com a consciência pesada. Aninha olhou para o pai com brilho nos olhos. Ela quis confirmar uma informação que recebeu, mas que não registrou de forma consciente. As crianças, muitas vezes a gente fala com elas, entra a informação por um ouvido e sai pelo outro, porque elas são pequenas, elas são distraídas, elas esquecem. A gente fala e daqui a pouco a gente tem que repetir. E tem que repetir de novo, porque parece que não fica na cabeça dela. Aninha tem uma garota de 6 anos, já tem um pouquinho de maturidade. Mesmo assim, ela ouviu, mas não registrou. Ela não entendeu que ela iria mudar. Ou, melhor dizendo, ela entendeu, mas ela pensou que a mudança era muito longe. Porque a criança não faz noção, não distingue bem o tempo, não relaciona bem o tempo. Então, uma coisa para a criança parece que é muito longa, porque ela não tem noção de tempo. Então, por isso que a criança é imediatista, ela quer tudo na hora. Porque ela não sabe que daqui a uma hora, o que é uma hora. Ela não sabe o que é amanhã, ela sabe o que é agora. Por isso que ela é imediatista, tá? Então, Aninha recebeu informação de que ia mudar, mas não entendeu direito essa mudança. Que teria um quarto para ela, mas ela não entendeu o que significava isso, dela ter um quarto só para ela. Aninha olhou para o pai com brilho nos olhos. Ela quis confirmar uma informação que recebeu, mas que não registrou de forma consciente. Papai, eu também tenho um quarto só meu? Não vou precisar mais dormir ao lado de Pedro? Então ela estava preocupada o quê? Não era uma preocupação, ela gosta do Pedro, é amigo dela. Então eles dividiam o quarto porque ela era pequenininha. E para ela não ficar sozinha, e a casa não tendo muito espaço, os dois irmãos ficavam juntos. O Bruno tinha o canto dele, o pai e a mãe tinham o canto deles, mas Aninha dividiu o quarto com Pedro. A conquista do quarto, dos objetos materiais, dos direitos fortalece a autoconfiança do espírito. O problema é que o individualismo igualmente é problemático, pois gera o egoísmo. O espírito deve aprender a conquistar o equilíbrio estando sozinho ou acompanhado, possuindo objetos ou compartilhando com alguém. No mundo não possuímos nada, apenas usufruímos dos bens materiais por algum tempo, mas tudo deixamos em algum momento de nossa vida. A conquista dos próprios bens é uma coisa importante para a criança. Quando ela tem a própria roupinha dela, e ela repara isso, ela entende isso, que o brinquedo é dela, que a roupa é dela, é uma coisa boa, é uma coisa que ela vai valorizar, vai aprender a valorizar, porque ela não valoriza. É dela, mas ela não se preocupa em limpar, de guardar. Mas é dela para que ela não divida com ninguém. E aí está nascendo o quê? O egoísmo. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, a criança possuir bens, é uma coisa temerária, é uma coisa perigosa. Porque se a pessoa não for bem educada, a criança não for bem educada, ela vai despertar o egoísmo. E nós temos que ensinar para as crianças, temos que ensinar para nós mesmos, que nós somos possuidores temporários, nada é nosso. O que é melhor é o quê? Compartilhar. Tem hora que a gente guarda só para nós e tem hora que a gente compartilha. Isso significa que a gente tem que compartilhar a nossa casa. A gente tem que compartilhar nossos móveis. O sofá não é meu, o sofá é da casa. A poltrona, essas cadeiras aqui não são nossas. De vez em quando eu pego uma criança sentada na cadeira, começa a aulinha dela, aí ela vai no banheiro, e aí ela volta. Tio Paulo, o menino sentou no meu lugar. Eu falo, aqui ninguém tem lugar. O lugar é meu, a cadeira é minha. Qualquer um pode sentar. Se você levantou, o outro veio e sentou, paciência. Compreenda, na terra nós não temos nada. Nós estamos momentaneamente possuindo a nossa casa. No dia que a gente morrer, nós temos que ter o desapego. Senão a gente vai virar o quê? Assombração, fantasma, ficar tomando conta de joia,
ficar tomando conta de carro, de casa, de celular, é besteira. Então, morreu, larga tudo do mundo que a gente vai conseguir uma vida nova, objetos novos no mundo espiritual. Porque tudo que a gente tem de tecnologia, até casa, até família, nós temos como ter lá no mundo espiritual. André Luiz, ele tem um livro chamado Nosso Lar, e ele fala do relacionamento das famílias formadas em nosso lar. Existe até casamento. As pessoas se tornam noivos e casam em nosso lar. E essas ligações são mais duráveis, mais fortes do que as ligações, os casamentos aqui na Terra. Então, no mundo espiritual, nós podemos ter casa, podemos ter telefone, podemos ter computador, podemos ter carro, podemos ter uma vida espiritual melhor do que aqui, ou igual aqui. Então, não há precisão, não há necessidade de se apegar em nada daqui. Enquanto estamos aqui, vamos limpar a nossa casa, cuidar da nossa casa, vigiar a nossa casa, para que nenhum mal, ninguém invada a nossa casa. Porém, lembrando, no dia que a gente morrer, nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. E cabe a Deus deixar que outro dos nossos irmãos, um filho de Deus, ocupe aquele lugar que antes a gente ocupava. Isso vai ser normal e natural para nós. Olha que coisa boa. O pai respondeu: sim, você terá um quarto só seu. Vai ter um local para colocar suas bonecas, as suas roupas e seus brinquedos. A mãe da menina, a dona Lia, falou: se você quiser, eu posso deixar uma cama no quarto do seu irmão, até você se acostumar. Aninha colocou a mão na cintura e disse como uma verdadeira moça: preciso de meu próprio espaço. Não posso ficar com a bagunça de Pedro espalhada por todo lugar. A organização faz bem para os nossos olhos e para o nosso coração. Olha só a maturidade dessa menina. Ela é sempre assim? Não. As crianças, não só ela, mas qualquer criança, elas têm repente, têm uma clareza momentânea. A gente nem espera, de repente a criança fala uma coisa com grande sabedoria. Mas do mesmo jeito que ela fala uma coisa de grande sabedoria, daqui a pouco está falando uma besteira, porque ela não tem maturidade espiritual. Mas de vez em quando o passado, a outra encarnação aflora, a ponto da criança demonstrar uma lucidez muito maior que ela tem. E a gente tem que ser grato por estar perto desse espírito mais lúcido. Só que esse espírito mais lúcido, são as crianças, temos de reconhecer que são crianças. Significa que precisa da nossa proteção e da nossa disciplina. Não é porque a criança tem lucidez momentânea que ela sabe tomar conta de si mesma. Se não for bem educada, ela vai se tornar uma criança egoísta, mentirosa, que engana as pessoas. O pai falou: pensei que você ia ficar com medo de dormir sozinha, mas vejo que me enganei. A mãe riu do jeito da menina e por isso falou: não sei com quem você está aprendendo essas coisas. Ela não está aprendendo com ninguém. Todos nós trazemos do nosso passado muito mais conhecimento do que a gente imagina. Só que de uma vida para outra, muitas vezes aquele conhecimento não é necessário. Ele fica de forma latente, esperando o momento adequado para ressurgir. Se o momento não ressurgir, não vai aflorar. Isso quer dizer o seguinte: que se eu na vida passada fui um pianista, fui um músico, só que nessa encarnação, devido ao meu planejamento encarnatório, devido aos meus compromissos, eu vou nascer em uma casa, numa família que não tem instrumento musical, não tem um piano, não tem ninguém que entenda de música, eu gosto de música, o que vai acontecer? Aquele meu conhecimento vai ficar guardado para o futuro, para uma outra encarnação. Em contrapartida, se eu tiver a oportunidade de desenvolver os meus talentos, eu vou ter o talento nato. Isso significa que, de pequenininho, eu vou ser bom em matemática, vou ser bom em português, vou ser bom em música, vou ser bom... Porque muito do nosso conhecimento a gente traz do nosso passado. Eu vou ter que estudar? Vou. Mas eu vou gostar do que eu vou estar estudando. Eu vou desenvolver mais do que outras pessoas. Vou desenvolver mais rápido. A menina sorriu e respondeu: são umas coisas que aparecem em minha cabeça. Eu simplesmente falo sem pensar. Não podemos duvidar que a criança tem maior compreensão do que ela tem realmente. Muitas vezes o que a criança não tem é capacidade de falar tudo que passa na mente dela. Ela tem muito pensamento na ideia dela, na cabeça dela, só que ela não consegue botar para fora.
porque ela não desenvolveu ainda um raciocínio lógico. Ela não tem como expressar ainda o que passa na mente dela. Aí ela fala de maneira vaga e intercortada. E quem ouve o adulto não consegue acompanhar o raciocínio de uma criança. À medida que ela vai adquirindo maturidade, o passado vai atrofiando, vai diminuindo, e a capacidade de oratória dela vai aumentando. E qual o conhecimento que ela vai falar? Ela vai falar daquilo que ela aprendeu naquela encarnação, na presente encarnação. Aninha estava certa, trazemos do passado a nossa tendência da vida anterior. Os viciados sentem a necessidade dos vícios, e os equilibrados sentem a inclinação para antigo estudo e trabalho. Mesmo nos primeiros anos de vida espiritual, espíritos intelectualmente desenvolvidos apresentam flashes de conhecimento. No período da infância, são tiradas inocentes de humor, conhecimento da ciência ou da filosofia, nada muito aprofundado, pois que a natureza não dá saltos. A criança é capaz de falar coisas lógicas e verdadeiras, mas não é um conhecimento dela. É um conhecimento dela da vida passada, mas não daquela presente encarnação. Do mesmo jeito que ela fala uma coisa bonita, lógica, perfeita, daqui a pouco, como eu falei, está falando uma besteira. Tá? Então a gente não pode exigir muito de uma criança, porque a natureza não dá salto. Isso significa que uma criança pequena não pode ser tratada como um adulto, e não tem a compreensão de um adulto, e não pode ser cobrada como um adulto.